A ideia que criou a Amazon. Julho de 1995. Em uma pequena garagem nos arredores de Seattle, um homem observa atentamente a tela de um computador. Ao seu lado, pilhas de livros ocupam quase todo o espaço. As mesas não foram compradas em uma loja de móveis. Foram construídas com portas de madeira apoiadas sobre cavaletes, uma solução simples para economizar cada dólar disponível. O telefone toca. Um novo pedido acaba de chegar. Durante alguns segundos, ninguém diz uma palavra. Então, um sorriso aparece no rosto daquele homem. Era apenas um livro, um único livro vendido pela internet. Hoje isso parece comum, mas naquela época parecia impossível. A maioria das pessoas nunca havia feito uma compra online. Muitos nem sequer confiavam em informar o número do cartão de crédito em um computador. Mesmo assim, aquele homem acreditava que um dia seria possível comprar praticamente qualquer produto sem sair de casa. Seu nome era Jeff Bezos. E aquela pequena garagem seria o ponto de partida de uma empresa que transformaria completamente a forma como o mundo compra, vende e faz negócios. Mas essa história não começou com livros, nem com computadores, muito menos com uma garagem. Ela começou anos antes, quando um jovem recebeu uma oportunidade que milhões de pessoas sonhariam em ter e, surpreendentemente, decidiu abrir mão de tudo. Capítulo 1. O garoto que nunca parava de fazer perguntas. Antes da Amazon existir, antes das entregas em poucas horas, antes de Jeff Bezos se tornar um dos homens mais ricos do planeta, existia apenas um garoto fascinado por descobrir como as coisas funcionavam. Jeffrey Preston Jorgensen nasceu em 12 de janeiro de 1964, na cidade de Albuquerque, no estado do Novo México, Estados Unidos. Sua mãe, Jacqueline, tinha apenas 17 anos quando ele nasceu. Seu pai biológico era jovem e o relacionamento entre os dois não durou muito tempo. Poucos anos depois, sua mãe se casou novamente com Miguel Bezos, um imigrante cubano que havia chegado aos Estados Unidos praticamente sem dinheiro. Miguel adotou Jeff e lhe deu o sobrenome que o mundo inteiro conheceria décadas mais tarde. Mas havia algo que já chamava a atenção desde muito cedo. Jeff era diferente. Enquanto outras crianças passavam horas brincando, ele queria entender como tudo funcionava. Desmontava brinquedos, desmontava eletrodomésticos, fazia perguntas o tempo inteiro. Sua curiosidade parecia não ter limites. Sua mãe costumava dizer que ele passava mais tempo tentando descobrir o funcionamento das coisas do que realmente brincando com elas. Sua mãe costumava dizer que ele passava mais tempo tentando descobrir o funcionamento das coisas do que realmente brincando com elas. Na garagem de casa, Jeff montou um pequeno laboratório. Ali realizava experiências, construía projetos e passava horas tentando transformar ideias em realidade. Ainda adolescente, instalou um alarme improvisado no quarto para impedir que seus irmãos mais novos entrassem e bagunçassem seus experimentos. Era um detalhe curioso, mas mostrava uma característica que o acompanharia por toda a vida. Ele gostava de construir, gostava de resolver problemas, gostava de criar. Durante as férias escolares, Jeff passava longos períodos no rancho do avô, no Texas, e foi ali que aprendeu uma das lições mais importantes de sua vida. Seu avô não chamava especialistas para consertar as coisas. Se um trator quebrasse, eles consertavam. Se uma cerca caísse, eles reconstruíam. Se uma máquina parasse de funcionar, tentavam descobrir o problema. Jeff cresceu ouvindo uma frase que jamais esqueceria. Os problemas existem para serem resolvidos. Sem perceber, esta filosofia moldou sua forma de pensar. Enquanto muitas pessoas enxergavam obstáculos, Jeff enxergava desafios. Na escola, seu desempenho impressionava professores. Ele tinha facilidade para matemática, ciências e tecnologia. Mas havia algo ainda mais marcante: sua capacidade de imaginar o futuro. Enquanto outros jovens pensavam apenas na próxima prova, Jeff sonhava com exploração espacial, computadores e tecnologias capazes de mudar o mundo. Em uma entrevista ainda no ensino médio, quando perguntaram o que queria fazer da vida, sua resposta surpreendeu muita gente. Ele disse que imaginava um futuro em que milhões de pessoas viveriam no espaço e que gostaria de ajudar a tornar isso possível. Parecia um sonho distante, quase impossível, mas quem o conhecia sabia que Jeff não sonhava apenas por sonhar.
Ele transformava a curiosidade em ação. Anos depois, essa mesma visão o levaria a criar a Blue Origin, sua empresa de exploração espacial. Mas, antes disso, havia um caminho muito diferente pela frente. Depois de se formar como um dos melhores alunos da escola, Jeff foi aceito na Universidade de Princeton, uma das instituições mais prestigiadas dos Estados Unidos. Foi lá que sua paixão por tecnologia encontraria um novo propósito. E, sem saber, ele começaria a desenvolver as habilidades que mudariam para sempre o comércio mundial. Capítulo 2. O emprego dos sonhos e a decisão mais arriscada da sua vida. Em 1986, Jeff Bezos concluiu sua graduação em Engenharia Elétrica e Ciência da Computação na Universidade de Princeton. Era uma das universidades mais prestigiadas do mundo. Empresas disputavam profissionais com aquele currículo. Jeff não precisou procurar emprego. Os empregos é que procuravam por ele. Depois de passar por algumas empresas do setor de tecnologia, sua carreira ganhou velocidade. Sua inteligência, capacidade analítica e facilidade para resolver problemas chamavam a atenção de todos ao seu redor. Mas foi em 1990 que sua vida mudou de direção. Jeff foi contratada pela D.E. Shaw & Co., um fundo de investimentos em Wall Street conhecido por usar tecnologia e matemática para revolucionar o mercado financeiro. Na época, era uma empresa extremamente inovadora. Enquanto muitos investidores ainda tomavam decisões com papel e caneta, a D.E. Shaw utilizava computadores e algoritmos para encontrar oportunidades que ninguém mais enxergava. Na época, era uma empresa extremamente inovadora. Enquanto muitos investidores ainda tomavam decisões com papel e caneta, a D.E. Shaw utilizava computadores e algoritmos para encontrar oportunidades que ninguém mais enxergava. Jeff se encaixou perfeitamente naquele ambiente. Trabalhava muitas horas por dia. Liderava projetos importantes. Era respeitado pelos colegas. E, aos poucos, tornou-se um dos executivos mais promissores da empresa. Com apenas 30 anos de idade, ocupava um cargo que muitos profissionais levariam décadas para alcançar. Recebia um excelente salário, tinha estabilidade, prestígio, uma carreira praticamente garantida. Para qualquer pessoa, aquilo já seria o suficiente, mas havia um detalhe. Jeff nunca sonhou em apenas construir uma carreira. Ele queria construir algo que pudesse mudar o mundo. Todos os dias, chegava cedo ao escritório. Analisava números, participava de reuniões, criava estratégias. Mas, no fundo, sentia que estava ajudando a construir o sonho de outra pessoa. E essa sensação começou a incomodá-lo. Foi então que um relatório aparentemente comum chegou à sua mesa. Era um levantamento sobre o crescimento da internet. Jeff começou a analisar os dados. Leu uma vez, depois outra, e mais uma. Havia um número que parecia impossível. A internet estava crescendo mais de 2.300% ao ano. Ele parou por alguns segundos. Nunca havia visto um mercado crescer naquela velocidade. Nenhuma indústria, nenhum setor, nada. Aquilo não era apenas um crescimento, era uma transformação histórica acontecendo diante de seus olhos. Enquanto a maioria das pessoas enxergava computadores conectados por cabos, Jeff enxergava o nascimento de uma nova economia. Naquela noite, ele voltou para casa sem conseguir parar de pensar naquele relatório e fez uma pergunta que mudaria sua vida. Se a internet continuar crescendo nesse ritmo, o que as pessoas comprarão online? Essa pergunta parecia simples, mas carregava dentro dela uma oportunidade gigantesca. Nos dias seguintes, Jeff mergulhou em pesquisas, analisou dezenas de mercados, conversou com especialistas, fez listas, calculou riscos. Quanto mais estudava, mais acreditava que estava diante da maior oportunidade de sua geração. Mas havia um problema. Para seguir aquela ideia, precisaria abrir mão de tudo o que havia conquistado. Seu salário, seu cargo, sua estabilidade, sua carreira. Era uma decisão que poucas pessoas teriam coragem de tomar. Antes de pedir demissão, Jeff decidiu conversar com o fundador da D.E. Shaw. A reunião foi respeitosa. Seu chefe ouviu atentamente a ideia. Reconheceu que a internet realmente tinha um futuro promissor, mas fez um comentário que ficou gravado na memória de Jeff. Ele disse: "Essa é uma excelente ideia, mas talvez seja melhor para alguém que ainda não tem um ótimo emprego." Era um conselho sensato, seguro, racional. Talvez fosse exatamente o que a maioria das pessoas faria.
Mas Jeff não queria viver o resto da vida imaginando o que poderia ter acontecido. Foi então que criou um princípio que guiaria todas as grandes decisões da sua vida. Ele o chamou de estrutura para minimizar arrependimentos. Em vez de pensar no que poderia perder naquele momento, imaginou a si mesmo aos 80 anos de idade. E fez uma única pergunta: quando eu olhar para trás, vou me arrepender mais de tentar e fracassar, ou de nunca ter tentado? A resposta veio quase imediatamente. Ele sabia o que precisava fazer, e poucos dias depois, entregou sua carta de demissão. Capítulo 3. A ideia que mudou o comércio mundial. Em 1994, Jeff Bezos já havia tomado a decisão mais difícil da sua vida. Pediu demissão. Abriu mão de um salário que muitos sonhariam em receber. Agora não havia mais volta. Mas existia um pequeno detalhe. Ele ainda não sabia exatamente qual empresa iria criar. Tinha apenas uma certeza: a internet crescia em uma velocidade nunca vista na história. Quem entendesse aquele momento antes dos outros poderia construir algo gigantesco. Durante semanas, Jeff transformou sua casa em um centro de pesquisa. Livros, revistas, relatórios e planilhas ocupavam praticamente todos os espaços. Ele escreveu uma lista com cerca de 20 categorias de produtos que poderiam ser vendidos pela internet. CDs, softwares, roupas, brinquedos. Ele analisava cada mercado com cuidado. Quantos fornecedores existiam, qual era o tamanho da demanda, como seria o envio, qual seria o custo. Quanto mais pesquisava, mais percebia que quase todos os produtos tinham alguma limitação. Até que chegou aos livros. E tudo começou a fazer sentido. Existiam milhões de títulos publicados no mundo. Nenhuma livraria conseguia manter todo esse catálogo em estoque. Mesmo as maiores lojas ofereciam apenas uma pequena parte do que estava disponível. Mas a internet não tinha prateleiras. Não havia limite de espaço. Uma livraria virtual poderia oferecer um catálogo infinitamente maior do que qualquer loja física. Foi nesse momento que Jeff enxergou algo que ninguém mais estava vendo. Ele não estava criando apenas uma livraria, estava criando uma loja sem limites físicos. Uma loja que nunca fecharia, que poderia atender clientes em qualquer lugar do mundo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Era uma ideia simples, mas extremamente poderosa. Enquanto a maioria das pessoas via a internet como um lugar para trocar mensagens ou acessar informações, Jeff imaginava um enorme shopping virtual. Ele não estava criando apenas uma livraria, estava criando uma loja sem limites físicos, uma loja que nunca fecharia, que poderia atender clientes em qualquer lugar do mundo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Era uma ideia simples, mas extremamente poderosa. Enquanto a maioria das pessoas via a internet como um lugar para trocar mensagens ou acessar informações, Jeff imaginava um enorme shopping virtual. A partir daquele momento, os livros deixaram de ser o objetivo. Eles seriam apenas o primeiro passo. O verdadeiro sonho era muito maior. Jeff queria construir a loja de tudo. Uma empresa capaz de vender qualquer produto para qualquer pessoa em qualquer lugar. Mas antes de realizar esse sonho, precisava começar. E começou pelo produto mais lógico: os livros. Com a ideia definida, restava outra decisão importante: onde construir aquela empresa? Wall Street ficou para trás. Nova York também. Jeff procurava uma cidade que reunisse 3 características fundamentais: mão de obra qualificada, empresas de tecnologia e proximidade com grandes distribuidoras de livros. A resposta era Seattle. Além disso, o estado de Washington oferecia vantagens tributárias para vendas online, algo que poderia fazer diferença para uma empresa que estava nascendo. Sem perder tempo, Jeff e sua esposa, Mackenzie, colocaram algumas malas no carro e iniciaram uma longa viagem rumo ao outro lado do país. Durante milhares de quilômetros de estrada, Jeff não ficou admirando a paisagem. Enquanto Mackenzie dirigia, ele escrevia o plano de negócios da empresa em um notebook. Cada parada servia para revisar cálculos, criar estratégias, imaginar o futuro. No meio daquela viagem, nasceu um dos planos de negócios mais importantes da história da tecnologia. Mas ainda faltava uma coisa: toda grande empresa precisa de um nome, e escolher esse nome seria muito mais difícil do que Jeff imaginava. Capítulo 4. O nome que quase não existiu. O nome que quase não existiu.
No verão de 1994, Jeff Bezos finalmente chegou a Seattle. A cidade era conhecida por suas empresas de tecnologia, pelo clima chuvoso e por reunir alguns dos melhores profissionais de computação dos Estados Unidos. Mas, para Jeff, Seattle representava muito mais do que um novo endereço. Era o lugar onde uma ideia deixaria de existir apenas no papel. Ele alugou uma casa simples, nada de escritórios luxuosos, nada de móveis caros. Cada dólar economizado poderia significar mais alguns dias de sobrevivência para a empresa. A garagem daquela casa rapidamente se transformou em um pequeno escritório. Havia computadores, fios espalhados pelo chão, caixas de papelão e uma energia contagiante. Tudo ainda parecia improvisado, mas para Jeff, aquilo era apenas o começo. Antes de vender qualquer livro, existia uma decisão importante. A empresa precisava de um nome. Jeff sabia que um grande nome poderia atravessar gerações. Durante semanas, escreveu dezenas de opções em um bloco de anotações. Uma delas era Cadabra, inspirada na expressão abracadabra, tentando transmitir a ideia de algo quase mágico. Parecia um bom nome. Até que um advogado ouviu a palavra durante uma ligação telefônica. Em vez de cadabra, ele entendeu cadáver. Cadáver. Jeff percebeu imediatamente o problema. Ninguém queria associar uma empresa inovadora a uma palavra que lembrava morte. O nome foi descartado. Outra opção que ele adorava era Rentless. Em português, algo como implacável ou incansável. Esse nome representava exatamente sua filosofia de trabalho. Nunca desistir, nunca parar de inovar. Até hoje, se você digitar no navegador, será redirecionado para o site da Amazon. É uma pequena lembrança da primeira escolha de Jeff. Mas ele continuava procurando algo ainda melhor. Então, decidiu abrir um dicionário. Folheava página por página em busca de uma palavra forte. Quando chegou à letra A, encontrou uma que imediatamente chamou sua atenção. Amazon. O nome vinha do maior rio do planeta. Gigantesco, poderoso, capaz de atravessar uma floresta inteira. Jack sorriu. Era exatamente essa imagem que queria transmitir. Ele não estava construindo apenas uma livraria. Queria criar a maior loja do mundo. Além disso, havia outra vantagem. Naquela época, muitos sites eram organizados em ordem alfabética. Começar com a letra A significava aparecer primeiro em várias listas e diretórios da internet. Era um pequeno detalhe, mas Jeff sempre acreditou que pequenos detalhes, somados ao longo do tempo, produzem resultados extraordinários. O nome estava escolhido, Amazon. Agora faltava construir o site. Jeff contratou alguns dos melhores programadores que conseguiu encontrar. Trabalhar naquela garagem era diferente de qualquer outro emprego. Não existiam horários. Não existiam cargos importantes. Todos faziam de tudo. Escreviam código, montavam computadores, testavam o sistema, corrigiam erros, dormiam poucas horas. O objetivo era simples: criar a melhor livraria online do mundo. Durante meses, trabalharam praticamente sem parar. O site precisava ser rápido, fácil de usar, seguro e, principalmente, capaz de oferecer uma experiência que nenhuma livraria física conseguiria entregar. Jeff repetia constantemente uma frase para sua pequena equipe: cada clique do cliente importa. Era uma obsessão. Enquanto muitas empresas pensavam primeiro no lucro, Jeff pensava primeiro na experiência do cliente. Sem perceber, aquela filosofia se tornaria a principal vantagem competitiva da Amazon. Mas havia um detalhe curioso. Quando o site finalmente ficou pronto, ninguém sabia se alguém teria coragem de comprar um livro pela internet. Era uma aposta, talvez a maior aposta de todas. Porque construir um site era fácil. Difícil seria convencer o mundo a confiar nele. Capítulo 5. O primeiro pedido. Julho de 1995. Depois de meses de trabalho intenso, a Amazon estava pronta. O site finalmente havia sido colocado no ar. Não existiam campanhas milionárias, não havia comerciais na televisão, nem anúncios em jornais. A única coisa que Jeff Bezos possuía era uma página na internet e a esperança de que alguém acreditasse nela. Na pequena garagem em Seattle, o clima era uma mistura de ansiedade e silêncio. Os computadores permaneciam ligados. A equipe olhava constantemente para a tela, mas nada acontecia. Minutos pareciam horas, horas pareciam dias.
Jeff caminhava de um lado para o outro tentando esconder a ansiedade. Ele havia deixado um emprego milionário, investido praticamente todas as suas economias, convencido familiares e amigos a acreditarem em um projeto que ainda não havia vendido um único livro. Agora restava apenas esperar, até que, de repente, um som que ninguém esqueceria ecoou pela garagem. Ding! Era o aviso de um novo pedido. Todos pararam imediatamente, olharam para a tela. Era verdade. Alguém havia comprado um livro. Naquele instante, a garagem explodiu em comemoração. Abraços, sorrisos, palmas. Para qualquer outra empresa, vender um único livro seria algo insignificante. Para a Amazon, era a prova de que a ideia funcionava. Pouco tempo depois, outro pedido chegou. Depois, mais um. E mais outro. A equipe havia instalado um sino que tocava sempre que uma nova compra era realizada. Nos primeiros dias, cada toque era motivo de festa. Todos interrompiam o trabalho para comemorar. Mas, em poucas semanas, aconteceu algo inesperado. O sino começou a tocar tantas vezes que ninguém mais conseguia trabalhar. Jeff sorriu e tomou uma decisão simples. Mandou desligar o sino. Não porque havia perdido a emoção, mas porque os pedidos já chegavam rápido demais. Era um problema que toda empresa gostaria de ter. Mesmo assim, a realidade ainda era muito diferente da imagem de uma grande companhia. Quando um cliente fazia um pedido, muitas vezes o livro ainda nem estava em estoque. A equipe precisava comprar o exemplar junto às distribuidoras, esperar a entrega e só então enviar ao consumidor. Tudo era feito manualmente. Jeff empacotava livros, escrevia etiquetas, carregava caixas, levava os pacotes até os correios. Não existiam robôs, nem centros de distribuição gigantes. A Amazon funcionava graças ao esforço de uma pequena equipe disposta a fazer qualquer tarefa necessária. Mas Jeff nunca enxergou isso como um problema. Ele acreditava que aquele contato direto com cada etapa do processo ensinava algo que nenhuma faculdade poderia ensinar. Cada reclamação de cliente era analisada. Cada atraso era investigado. Cada erro se transformava em aprendizado. Enquanto muitos empreendedores comemorariam apenas o aumento das vendas, Jeff fazia uma pergunta diferente todos os dias. Como podemos melhorar a experiência do cliente? Essa pergunta começou a moldar a cultura da empresa. Não importava quantos livros fossem vendidos, sempre existia uma maneira de entregar mais rápido, atender melhor, resolver problemas antes que eles acontecessem. Essa obsessão parecia exagerada. Mas, anos depois, seria justamente ela que transformaria a Amazon em referência mundial em atendimento. Os pedidos continuavam aumentando. Os clientes voltavam a comprar. E pela primeira vez, Jeff percebeu que sua pequena livraria online tinha potencial para se tornar algo muito maior. Mas crescer rapidamente também significava enfrentar novos desafios. O dinheiro começava a acabar. A estrutura já não acompanhava o volume de pedidos. E para continuar crescendo, Jeff precisaria convencer investidores de que sua empresa valia a pena. O problema é que muitos deles acreditavam que a Amazon jamais daria lucro. Capítulo 6. A empresa que quase ninguém acreditou. À medida que a Amazon crescia, um novo problema surgia. Quanto mais clientes compravam, mais dinheiro a empresa precisava. Era um paradoxo. As vendas aumentavam todos os meses, mas o caixa continuava apertado. Jeff Bezos entendia que, se quisesse construir a maior loja do mundo, precisaria investir muito antes de colher os resultados. Novos computadores, mais funcionários, servidores mais potentes, estoques maiores, centros de distribuição, tudo exigia capital, e a Amazon ainda estava longe de gerar lucro. Foi então que Jeff começou uma verdadeira maratona em busca de investidores. Durante meses, entrou em salas de reunião carregando gráficos, projeções e uma convicção que poucos conseguiam compreender. Ele dizia que a internet mudaria completamente o comércio mundial. Mas, em 1995, essa ideia parecia exagerada. Muitos investidores ouviam sua apresentação com atenção, faziam perguntas, analisavam os números e, no final, recusavam. Alguns acreditavam que as pessoas jamais confiariam em comprar pela internet. Outros diziam que grandes livrarias simplesmente copiariam a ideia e destruiriam a Amazon. Havia também quem afirmasse que vender livros online nunca seria um negócio grande o suficiente.
Jeff ouvia cada crítica, anotava observações, agradecia pelo tempo e seguia para a próxima reunião. Ele sabia que bastava uma pessoa acreditar. Depois de muitas apresentações, alguns investidores finalmente aceitaram apostar na empresa. Entre eles estavam familiares, amigos e investidores privados que confiaram muito mais em Jeff do que na própria ideia. Mesmo assim, ele fazia questão de alertá-los. Durante as reuniões, dizia com total sinceridade: existe uma grande chance de vocês perderem todo o dinheiro investido. Era uma atitude incomum. Enquanto muitos empreendedores prometiam sucesso garantido, Jeff fazia exatamente o contrário. Preferia construir confiança com transparência. E essa honestidade impressionou muita gente. Com um novo investimento, a Amazon ganhou fôlego, contratou mais pessoas, expandiu sua estrutura, melhorou o site. As vendas aceleraram ainda mais. Em pouco tempo, clientes de todos os 50 estados americanos já haviam feito pedidos. Depois, vieram compradores de dezenas de países. A pequena livraria da garagem começava a chamar a atenção do mercado. Mas, junto com o crescimento, surgiu um novo inimigo: a concorrência. Empresas tradicionais começaram a perceber que aquele pequeno site não era apenas uma curiosidade da internet. Era uma ameaça real. A maior delas era a Barnes & Noble, a maior rede de livrarias dos Estados Unidos. Quando anunciou que também venderia livros online, muitos especialistas decretaram o fim da Amazon. Os jornais eram implacáveis. Como uma pequena empresa pode competir contra um gigante que possui centenas de lojas? Era uma pergunta justa. A Barnes & Noble tinha dinheiro, marca, clientes, experiência. A Amazon tinha apenas uma vantagem: Jeff Bezos. Enquanto seus concorrentes tentavam proteger o modelo tradicional, Jeff pensava apenas em inovar. Ele acreditava que a batalha não seria vencida pela empresa maior, seria vencida pela empresa que aprendesse mais rápido. Essa filosofia começaria a transformar a Amazon em algo muito maior do que uma livraria. Mas o maior teste ainda estava por vir. No fim da década de 1990, o mercado de tecnologia entrou em colapso. Empresas da internet quebravam uma após a outra. Bilhões de dólares desapareceram em poucos meses. E muitos especialistas tinham certeza de que a Amazon seria a próxima. Capítulo 7. O dia em que o mundo acreditou que a Amazon ia acabar. No final da década de 1990, a internet parecia ter criado uma nova corrida do ouro. Todos queriam investir em empresas de tecnologia. Qualquer negócio que terminasse com um .com atraía milhões de dólares. Investidores acreditavam que a internet mudaria tudo. E eles estavam certos. Mas havia um problema. Milhares de empresas estavam sendo avaliadas por bilhões de dólares sem sequer gerar lucro. Era uma bolha. E toda bolha, mais cedo ou mais tarde, estoura. No ano 2000, aconteceu o inevitável. A chamada bolha da internet, ou bolha das empresas.com, entrou em colapso. Em poucos meses, empresas que valiam bilhões simplesmente desapareceram. Escritórios fecharam. Milhares de funcionários perderam seus empregos. Investidores viram fortunas evaporarem. O medo tomou conta do mercado. E a Amazon estava bem no centro daquela tempestade. As ações da empresa despencaram. Em menos de um ano, a Amazon perdeu cerca de 90% do seu valor de mercado. Os jornais foram rápidos em decretar o fim da empresa. Alguns especialistas diziam que a Amazon jamais sobreviveria. Outros afirmavam que Jeff Bezos havia crescido rápido demais. Havia quem chamasse a empresa de Amazon Bomb, uma forma de dizer que ela estava prestes a explodir e desaparecer. A pressão era enorme. Investidores exigiam respostas. Analistas faziam previsões pessimistas. Funcionários começavam a se perguntar se ainda teriam emprego no mês seguinte. Mas, enquanto o mundo inteiro olhava para o preço das ações, Jeff Bezos olhava para outra coisa: os clientes. Em uma reunião com sua equipe, ele fez uma observação que se tornaria um dos princípios mais famosos da Amazon. Se o preço das ações caiu 30%, isso não significa que ficamos 30% menos inteligentes. A sala ficou em silêncio. Jeff queria lembrar a todos que o mercado podia mudar de opinião de um dia para o outro, mas o trabalho da empresa continuava o mesmo: atender bem os clientes, inovar, pensar no longo prazo.
Era uma filosofia completamente diferente da maioria das empresas. Enquanto muitos CEOs tomavam decisões para agradar investidores no próximo trimestre, Jeff fazia escolhas pensando nos próximos 10 anos. Mesmo em meio à crise, recusou-se a abandonar seus princípios. Continuou investindo em tecnologia, melhorou os centros de distribuição, aprimorou o site e tornou a experiência de compra ainda mais rápida e eficiente. Muita gente dizia que ele estava cometendo um erro. Jeff acreditava que estava preparando a Amazon para o futuro. Foi um período extremamente difícil. A empresa precisou reduzir custos. Alguns projetos foram encerrados. Funcionários foram demitidos. As decisões eram dolorosas. Mas, ao contrário de muitas concorrentes, a Amazon ainda possuía algo essencial: clientes fiéis. Todos os dias, milhares de pessoas continuavam comprando livros. Depois, CDs, filmes, brinquedos, eletrônicos. A empresa crescia lentamente, mesmo em meio ao caos. Jeff percebeu então que havia chegado o momento de dar o próximo passo. Se a missão da Amazon era ser a maior loja do mundo, ela não poderia vender apenas livros, precisava vender tudo. Essa decisão transformaria completamente a empresa e mudaria, para sempre, a forma como bilhões de pessoas fazem compras. Capítulo 8. A loja de tudo. Depois de sobreviver ao colapso da internet, Jeff Bezos tinha duas opções. A primeira era simples: manter a Amazon como uma grande livraria online. Era um negócio seguro, já possuía milhões de clientes. O mercado conhecia a marca. Os investidores finalmente voltavam a confiar na empresa. Qualquer outro empresário provavelmente escolheria esse caminho. Mas Jeff Bezos nunca quis criar apenas uma livraria. Na verdade, ele nunca quis vender apenas livros. Os livros eram apenas a porta de entrada. O verdadeiro objetivo sempre foi muito maior. Jeff acreditava que, se as pessoas confiavam na Amazon para comprar um livro, também confiariam para comprar qualquer outra coisa. Foi então que começou uma das maiores transformações da história do varejo. Primeiro vieram os CDs, depois DVDs, brinquedos, eletrônicos, roupas, ferramentas, produtos para casa. A cada ano, uma nova categoria era adicionada. Enquanto outras empresas criavam lojas especializadas, a Amazon caminhava na direção oposta. Queria vender absolutamente tudo. Muitos especialistas diziam que aquilo era um erro. Como uma única empresa conseguiria administrar milhares de categorias diferentes? Parecia impossível. Mas Jeff enxergava a situação de outra forma. Ele não estava construindo uma loja, estava construindo uma infraestrutura. Uma máquina capaz de entregar qualquer produto para qualquer cliente. Quanto maior essa estrutura se tornava, mais difícil seria para qualquer concorrente alcançá-la. Mas havia outro problema. Mesmo oferecendo milhões de produtos, a Amazon ainda estava limitada ao que comprava diretamente dos fabricantes. Jeff percebeu que isso restringia o crescimento. Então teve uma ideia revolucionária. E se outras empresas também pudessem vender dentro da Amazon? Na época, parecia loucura. Muitos executivos acreditavam que permitir concorrentes dentro da própria plataforma destruiria o negócio. Jeff pensava exatamente o contrário. Quanto mais vendedores, maior seria a variedade. Quanto maior a variedade, mais clientes. Quanto mais clientes, mais vendedores. Era um ciclo de crescimento praticamente infinito. Assim nasceu o Amazon Marketplace. Hoje, milhões de pequenas e grandes empresas vendem seus produtos pela plataforma, e boa parte do que compramos na Amazon nem sequer pertence à Amazon. Foi uma mudança que revolucionou completamente o comércio eletrônico. Mas Jeff ainda não estava satisfeito. Enquanto a empresa crescia, outro desafio surgia nos bastidores. Os servidores da Amazon trabalhavam no limite. A tecnologia precisava acompanhar milhões de acessos diários. A equipe de engenharia gastava tempo demais resolvendo problemas de infraestrutura. Foi então que Jeff fez outra pergunta simples. Se nós temos essa dificuldade, quantas outras empresas também têm? A resposta mudaria novamente a história da tecnologia. Em vez de guardar essa infraestrutura apenas para a Amazon, ele decidiu alugá-la para outras empresas. Assim nasceu a Amazon Web Services, conhecida mundialmente como AWS. No início, poucos entenderam a ideia. Quem pagaria para usar computadores que pertenciam a outra empresa? Anos depois, a resposta ficou evidente. Milhares de empresas passaram a utilizar a AWS. Depois, milhões.
Hoje, grande parte da internet funciona sobre servidores da Amazon. Empresas, bancos, governos, startups, aplicativos e serviços de streaming dependem diariamente dessa infraestrutura. Curiosamente, o negócio que nasceu para vender livros acabou se tornando uma das maiores empresas de tecnologia do planeta. Mas Jeff Bezos ainda acreditava que faltava uma última peça para completar seu sonho. Ele queria eliminar a maior dor do comércio eletrônico: o tempo de espera. Porque, para ele, o cliente não comparava a Amazon com outras lojas, comparava a Amazon com a melhor experiência que já havia vivido. E era exatamente isso que ele queria superar. Capítulo 9. A empresa que mudou o mundo. No início dos anos 2000, a Amazon já havia sobrevivido à maior crise da internet. Mas Jeff Bezos não comemorava. Ele acreditava que o maior erro de uma empresa era pensar que já havia chegado ao topo. Enquanto muitos concorrentes estavam ocupados observando o passado, Jeff olhava para o futuro. Ele fazia constantemente uma pergunta para sua equipe: o que o cliente vai querer daqui a 10 anos? Não era uma pergunta fácil. A maioria das empresas tenta prever a próxima tendência. Jeff preferia pensar naquilo que jamais mudaria. Ele dizia: os clientes sempre vão querer preços menores, sempre vão querer mais opções e sempre vão querer entregas mais rápidas. Se essas três coisas nunca mudariam, era nelas que a Amazon deveria investir. Foi assim que nasceu uma das maiores ideias da história do varejo. Em 2005, a empresa lançou um serviço chamado Amazon Prime. A proposta parecia simples. O cliente pagaria uma assinatura anual e teria direito a frete rápido em milhões de produtos. Na época, muitos analistas chamaram a ideia de irresponsável. Diziam que a Amazon perderia bilhões pagando entregas. Mas Jeff enxergava algo que poucos conseguiam perceber. Ele não estava vendendo frete, estava criando um hábito. Quanto mais fácil fosse comprar, mais vezes as pessoas voltariam. E foi exatamente isso que aconteceu. Os assinantes do Prime passaram a comprar muito mais do que antes. A Amazon deixou de ser apenas uma loja. Ela passou a fazer parte da rotina das pessoas. Mas Jeff ainda não estava satisfeito. A empresa continuou inovando. Lançou o Kindle e transformou a forma como milhões de pessoas leem livros. Criou a assistente virtual Alexa. Expandiu os serviços da AWS. Entrou no mercado de entretenimento com o Prime Video. Investiu em inteligência artificial, logística e robótica. Enquanto muitos enxergavam empresas diferentes, Jeff via um único objetivo: facilitar a vida do cliente. Essa obsessão guiou cada decisão da Amazon. Décadas depois daquela pequena garagem em Seattle, a empresa se tornou uma das mais valiosas do planeta. Emprega milhões de pessoas, atende centenas de milhões de clientes, opera em diversos países e influencia praticamente todos os setores da economia. Mas, curiosamente, a maior lição da Amazon não está nos bilhões de dólares que ela vale, nem nos centros de distribuição, nem nos aviões, nem nos robôs. A maior lição começou muito antes de tudo isso. Começou quando um executivo de Wall Street decidiu abandonar a segurança de um emprego extraordinário para perseguir uma ideia que ninguém conseguia enxergar. Jeff Bezos sabia que poderia fracassar, mas também sabia que viveria arrependido se nunca tentasse. Por isso criou uma filosofia que guiou sua vida: a estrutura para minimizar arrependimentos. Em vez de perguntar, e se eu fracassar? Ele perguntava, quando eu tiver 80 anos, vou me arrepender mais de tentar ou de nunca ter tentado? Essa simples mudança de perspectiva transformou uma decisão difícil em uma oportunidade histórica. Talvez essa seja a maior lição deste documentário. As grandes empresas não nascem grandes. Elas nascem de pessoas comuns que decidem agir quando todos os outros preferem esperar. Jeff Bezos não começou com milhares de funcionários. Começou em uma garagem. Não começou com bilhões de dólares. Começou com portas de madeira usadas como mesas. Não começou com uma loja gigante. Começou vendendo livros pela internet. E foi justamente essa pequena ideia que mudou para sempre a maneira como o mundo compra. Antes de encerrarmos, quero fazer um convite. Se este documentário inspirou você, inscreva-se agora no canal Uma Ideia, um Grande Negócio. Toda semana publicamos um novo documentário mostrando como uma única ideia deu origem às maiores empresas do mundo. Deixe o seu like. Escreva nos comentários qual empresa você quer ver no próximo episódio. A Amazon foi apenas a segunda história. Ainda vamos conhecer a origem da Apple, Disney, McDonald's, Netflix, Tesla e muitas outras.
E compartilhe este vídeo com pelo menos 5 pessoas. Você nunca sabe quem está esperando apenas uma ideia para mudar de vida. Toda grande empresa começou exatamente do mesmo jeito, com uma ideia. Uma dúvida, um risco e alguém disposto a dar o primeiro passo. Talvez, neste exato momento, exista uma ideia na sua mente. Uma ideia que você vem adiando, esperando o momento perfeito, esperando ter mais dinheiro, mais experiência, mais segurança. Mas a história nos mostra algo diferente. O momento perfeito quase nunca existe. O que existe é a coragem de começar. Toda grande empresa começou exatamente do mesmo jeito, com uma ideia, uma dúvida, um risco e alguém disposto a dar o primeiro passo. Talvez, neste exato momento, exista uma ideia na sua mente, uma ideia que você vem adiando, esperando o momento perfeito, esperando ter mais dinheiro, mais experiência, mais segurança. Mas a história nos mostra algo diferente. O momento perfeito quase nunca existe. O que existe é a coragem de começar. Eu sou Marcos Moraes, e este foi mais um episódio de Uma Ideia, um Grande Negócio. Nos vemos no próximo documentário. Toda grande empresa começou com uma única ideia. A próxima pode estar na sua mente. Eu sou Marcos Moraes, e este foi mais um episódio de Uma Ideia, um Grande Negócio. Nos vemos no próximo documentário. Toda grande empresa começou com uma única ideia. A próxima pode estar na sua mente.